Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite para vocês, com muita alegria aqui na presença do Senhor, nesta igreja abençoada, feliz, igreja cristã, verdadeira, uma igreja que tem trabalhado para o reino, ganhado almas para o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero agradecer ao pastor Diego. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo carinho. Aos irmãos que sempre nos recebem com muito carinho, Deus abençoe a todos. Amém? Eu estou hoje aqui com meu cunhado, Tiago Conegundes. Ele é levita do Senhor, cantor. Louva a Deus, e nós somos gratos a Deus pela vida dele, porque ele é meu companheiro nessa viagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler apenas uma parte da palavra de Deus, para termos como base e tema da nossa lição de hoje. 1 Pedro capítulo 2, verso 17, a parte A. A primeira parte antes do ponto. Amém? Primeira Pedro, capítulo 2, verso 17. A parte A do texto diz assim: honrai a todos. No 3, amém? Quem está aqui diga glória. 1, 2, 3. Honrai a todos. Quem tomou café da tarde? Quem está de jejum e não almoçou? Você puxa a força de onde você não tem, mas vamos fazer esse negócio com vontade, tá bom? 1, 2, 3. Honrai a todos. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra que o Senhor tem depositado em nossos corações. E nós temos uma imensa alegria em poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, tá bom? Meus irmãos, quem aqui gostaria de ser honrado por Deus em 2019? Levante a mão. Amém. Todo mundo quer ser honrado, né? Ser honrado é uma coisa boa. A palavra honra, dentro do dicionário Aurélio, ela tem duas vertentes que apontam um direcionamento diferente para a mesma palavra. O primeiro direcionamento que nós encontramos no dicionário Aurélio para a palavra honra, ela fala de uma honra interior, uma honra particular, uma honra pessoal, alguém que tem caráter, alguém que é honrado, alguém que tem palavra, alguém que fala sentado e sustenta de pé aquilo que falou sentado, uma pessoa que tem honra. A expressão da palavra honra significa uma pessoa que é altruísta. Não importa o que aconteça, ela sempre vai sustentar aquilo que ela disse. A primeira definição da palavra honra está ligada diretamente àquilo que eu sou. A segunda vertente da palavra honra, dentro do dicionário Aurélio, ela é uma definição de aquele que recebe um elogio, aquele que recebe um aplauso, aquele do qual seu nome é ovacionado, aquele que recebe congratulações por alguma coisa que tenha feito.
Só que dentro dessas duas vertentes das palavras, nós temos que entender uma coisa: nem todo mundo que recebe honra tem honra. Nem todo mundo que está sendo honrado, de fato, é uma pessoa honrada. Porque alguém pode receber a honra por uma coisa que fez momentânea, mas que a sua vida contradiz tudo aquilo que ela fez em um ato. A expressão da palavra honra, ela é destinada a nós como uma exaltação de Deus. Alguém aqui já ouviu a expressão Deus vai te honrar? Quem já ouviu, além de mim? Isto é uma expressão conhecida e usada muito no meio cristão por muitas pessoas. O que me chama a atenção aqui dentro da expressão da palavra honra é que esta palavra, ela é uma palavra muito antiga. Desde o Primeiro Testamento, esta palavra é encontrada pelos patriarcas da fé. A palavra honra dentro do Primeiro Testamento, ela é uma palavra que vem de uma vertente da palavra kavod. Kavod, todos nós sabemos que é o significado de glória. O que significa a expressão da palavra kavod para sinalizar a palavra honra? Porque os ourives da época, eles pegavam a pepita de ouro e extraíam o ouro mais puro da pepita, e aquela pepita era tido como uma pepita de kavod, uma pepita pura, uma pepita que brilhava em extremo. A expressão da palavra kavod na tradução hebraica, ela significa um peso de glória a algo, a um produto, a um item. Kavod é peso de glória. Eles pegavam o ouro, pesavam o ouro e davam um devido valor àquele ouro que eles estavam pesando. Daí a expressão peso de glória. Já no Novo Testamento, a expressão para a palavra honra, ela é uma expressão conhecida por alguns de nós, porque já vimos esta palavra dentro da Bíblia. A palavra para a expressão grega da honra, ela é timeu, ou time. Quem aqui já leu a história do cego Bartimeu? Bartimeu é o cego que Jesus curou, alguns dizem na entrada, outros na saída de Jericó. A questão é que a palavra Bartimeu, que não era o nome do cego, significa filho honrado, ou filho de um homem honrado. Timeu significa honrado. Mas na tradução do grego para o nosso intelecto, a expressão da palavra timeu significa dar o devido valor a alguém, expressar o devido valor a alguém. Por exemplo, se eu te perguntasse aqui hoje, você já honrou alguém hoje? Já deu honra para alguém hoje? Já fez alguma coisa para honrar alguém hoje? É uma pergunta retórica, não exige resposta. Mas, quando nós olhamos para a expressão da palavra honra, a expressão da palavra honra, ela está ligada diretamente a dar o devido valor a algo, a uma pessoa, a um ser. A pergunta que não nos quer calar é que a palavra de Deus, ela vai deixar clara no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, ali uma ordem, dizendo: honrai ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrai
aqui dentro do texto, é a mesma expressão de oferecer o valor, de dar o peso daquilo que você tem para Deus. A pergunta que vem à nossa memória agora é: como é que eu e você, como seres humanos carnais, pecadores, ilimitados, podemos honrar a Deus que tem tudo? Você acredita que Deus é o dono do ouro e da prata? Você acredita que Deus é o dono dos celeiros, das árvores, dos frutos, de tudo que existe na terra? Então por que é que você precisa dar alguma coisa para Deus? Quando nós falamos sobre honrar a Deus, a gente precisa entender uma coisa. Quando nós falamos de honrar a Deus, nós não honramos a Deus porque Ele precisa. Nós honramos a Deus porque Ele merece. Porque honra não se dá para quem precisa. Honra se dá para quem merece. Deus merece a tua honra aqui hoje? Honra não é uma questão de precisão daquele que recebe, mas honra é uma questão de reconhecimento para aquele que está oferecendo. Interessante que, quando nós falamos aqui do livro de Provérbios, a gente percebe que a expressão da palavra honra, ela está ligada diretamente em materializar o reconhecimento. Que eu vou fazer uma pergunta e essa eu quero que você responda, tá bom? Amém? Quem está aqui, diga glória. Deus precisa do teu dinheiro? Deus precisa dos teus centavos? E por que você dá? Já ensinei aqui, acabei de falar. Porque Ele merece. Deus não precisa, evidentemente, de nada que eu e você possuamos. Por quê? Porque Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Quando nós ofertamos para o Senhor, quando nós trazemos o nosso dízimo para a casa do Senhor, nós estamos honrando a Deus. Por quê? Porque antes de nós trazermos para a casa do Senhor, primeiro Deus já nos deu, já nos alcançou com a sua bênção, Ele já nos agraciou com o seu poder. É necessário que eu e você entenda que a minha e a tua oferta para Deus, ela não vai fazer diferença alguma. O que vai fazer diferença para Deus é se você está disposto a honrá-lo com um coração sincero. Quem está aqui, diga amém. Honrar a Deus é materializar o reconhecimento. A honra é uma questão de reciprocidade. Você dá honra a quem merece honra. Uma pessoa que não merece honra, ela não será honrada por alguém. Mas o fato é que uma pessoa que decide honrar a Deus deve estar conscientemente que Deus leva muito mais em consideração o seu desejo do que a sua atitude. Amém? Eu já vou descomplicar. Deus leva muito mais a sério aquilo que sai daqui do que aquilo que sai daqui. Não adianta você achar que está honrando a Deus. Eu vou profetizar, pastor, aqui, trazendo um dízimo de 4, 5 mil reais para a igreja, se isso não sair daqui. Porque Deus não olha para a tua oferta sem antes olhar para você. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, nós lemos e estudamos sobre a história de Caim e Abel. E o marco da história de Caim e Abel é que Caim matou. Por quê?
Inveja da... Só que o que é interessante dentro do texto é que quando a gente vai olhar para a expressão bíblica, o texto ele vai dizer: e atentou Deus para Abel e também para a sua oferta. E atentou Deus para Caim e também para a sua oferta. Porque, querendo ou não, aquilo que você deposita fala muito de quem você é. Alguém está entendendo? O que Deus leva a sério é aquilo que você faz de coração e não com as mãos. Porque talvez você não tenha condições de ofertar aquilo que você desejaria. Mas se aquilo que você deseja, você se coloca fiel no pouco, Deus te põe sobre o... Porque Deus valoriza a intenção mais do que o efetuar. Alguém está entendendo? A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo 1 e 2. E o texto vai dizer: e Jesus viu os ricos lançarem as ofertas. E o texto vai dizer: e Jesus viu também a viúva lançar a sua oferta. Porque Deus ele não escolhe para quem vai olhar, se é para rico ou se é para pobre. Deus olha para todo mundo que está disposto a oferecer alguma coisa para Ele. O que vai diferenciar é que aquela mulher ofereceu o tudo que ela tinha para honrar ao Senhor. Porque Deus ele olha para dentro, não para as mãos. O querer é muito mais importante do que o efetuar. Tem alguém desempregado aqui? Você está desempregada? Levante. Tem mais alguém? Um jovem ali? Mais alguém? Está mais ou menos? Fazendo bico? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem desejo de ser dizimista? Tem desejo de ser dizimista e ofertante? Você tem? Deus, ele não olha se você tem o recurso ou não. Ele olha se você tem o desejo. Quem quer que eu prove e diga quero? Que isso, hein? Vocês são incrédulos. Mas eu vou provar, tá bom? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 a 10. A parte B do versículo 10 diz assim: vocês começaram não somente a dar, vocês começaram não somente a ofertar, mas vocês começaram a querer dar. Porque aquilo que eu quero revela aquilo que eu sou. Porque tem muita gente que faz para se aparecer, mas tem gente que não faz porque não tem condições, mas que Deus dá condições para honrar o nome dele. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Amém? Você fica comigo aí, de vez em quando você dá um glória para mim, entendeu? Tomar uma água. Então nós devemos honrar a Deus com o nosso coração em primeiro lugar. Porque Jesus pregando disse assim, ó: se você tiver brigado com seu irmão e vier trazer a sua oferta, volta lá, se reconcilia com ele e depois traz a sua oferta. Porque Deus não está nem ligando para o seu dinheiro, meu irmão. O que Deus quer é que você tenha uma vida saudável, sem rancor, sem ira, sem mágoa. Fazendo assim, independentemente da quantia do teu dízimo ou da tua oferta, você estará honrando a Deus com um coração sincero, puro e verdadeiro. A gente precisa entender que Deus, Ele está ligado sempre no nosso coração. Eu fico maravilhado, porque quando a gente fala de honrar a Deus, a gente percebe que a nossa cultura brasileira,
é uma cultura onde, assim, as pessoas do Brasil, não nós cristãos, mas os brasileiros, quando se fala de honrar a fé, eles são, assim, avarentos. Eles se retraem. Só que, quando se trata de fazer alguma outra coisa, as pessoas fazem o melhor. Mas quando é para fazer para honrar a casa de Deus, as pessoas fazem a sobra. Quem está aqui? Eu não estou doutrinando não, tá? Eu estou ensinando e eu vou chegar num ponto que você vai entender. A Bíblia diz que, lá no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 7 e 8, Deus ele vai fazer um questionamento para o povo. Qual é o questionamento? Deus vai dizer para ele: vocês trazem para o meu altar um animal imundo, e dizeis para uns para os outros: em que é que nós estamos profanando o altar do Senhor? Nisto que dizeis e o que fazeis, vocês tornam a mesa do altar do Senhor desprezível. E o versículo 8 diz assim, ó: porque vocês oferecem para mim o animal cego, o animal coxo, e isto porventura não é mal? A pergunta ele está fazendo: vocês não acham que isto é uma coisa ruim? Aí ele vai continuar dizendo assim, ó: por que é que vocês não pegam esse animal coxo, cego, manco, machucado e leva e dá para o governador? Será que o governador iria se alegrar daquilo que você está oferecendo para ele? É por isso que a Bíblia fala da 10ª parte, a primeira parte. Quando você tira, você recebe, você tira primeiro para o Senhor. Por quê? Porque você está fazendo o melhor para Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente faz muitos planos, a gente se organiza de vários meios, de vários métodos para honrar ao Senhor, mas vez por outra nós colocamos a casa do Senhor em último lugar. E o que Deus está dizendo para nós aqui é: tem muita gente que quer ser honrado, mas que não sabe honrar. Tem muita gente que só sabe abrir a boca e dizer: Deus, eu quero, me dá, faz. Mas não consegue abrir o coração e dizer: Deus, agora chegou a hora de eu fazer. Agora chegou a hora de eu oferecer. Vamos lá? A gente precisa entender uma coisa. No livro de 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30, tem um versículo que é magnífico. O texto bíblico vai dizer assim: aqueles que me honram, Deus falando, estes serão honrados. Mas aqueles que não me honram, estes serão desprezados. Pastor, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito grave, irmão. Alguém aqui já foi desprezado por outra pessoa? Você está com vergonha de falar, mas eu sei que foi. O que é ser desprezado? Você já estendeu a mão para alguém e alguém virou a cara para você? Sim ou não? É ruim ou não é? Quando você decide não honrar a Deus, você está bloqueando o acesso direto com Deus. Mas como é que eu vou honrar a Deus se eu estou desempregado? Se eu não tenho condições para fazer alguma coisa? Escuta, honrar a Deus, se você não tem recursos para fazer alguma coisa, ofereça-se para a obra do Senhor, para honrar o nome do Senhor. Mas você precisa fazer alguma coisa para honrar a Deus, porque a quem honra, honra. O reino de Deus nunca ficará imparcial ao teu trabalho. E se tem uma coisa que Deus valoriza quem trabalha.
Porque às vezes tem pessoas que não têm condições para fazer alguma coisa, não têm condições para vir em todos os cultos, mas se esforça, ele corta a pizza da semana, ele corta o lanche do mês, ele se priva de sair para algum lazer com a família para estar no culto. Mas eu vou profetizar. Alguém gosta de receber uma palavra profética de Deus aqui esta noite? Eu vou profetizar sobre a tua vida lhe dizendo: tudo que você está fazendo, achando que é um ato de sacrifício, Deus está recebendo como honra, e como honra, Deus vai te honrar também. Glória! Deus honra. Deus honra a sua igreja. O ato de honrarmos a Deus está ligado diretamente a honrar os nossos próximos. Quando você desonra uma pessoa que serve a Deus, você está desonrando a Deus. Alguém aqui já ouviu dizer que nós somos embaixadores de Cristo? O que faz o embaixador? O embaixador do consulado americano está aqui no Brasil para garantir que, se houver algum distrato com algum americano, ele se responsabilize e acolhe aquele americano para que ele seja bem tratado. Quem está aí? Quando você distrata o embaixador de Cristo, quem está tomando as dores dele não é a família, não é o pastor Diego, não é a pastor... Não, quem está tomando as dores dele é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só consegue honrar alguém quem tem honra na vida. Uma pessoa que não tem honra, e eu estou falando de caráter, idoneidade, maturidade, espiritualidade, uma pessoa que não tem honra, ele nunca vai conseguir honrar alguém. A gente precisa entender que o primeiro conceito de honrar a Deus está ligado diretamente em honrar os pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim. Eu vou ler o verso 2. Não, vou ler o 1 e o 2 porque a gente gosta de ler Bíblia, né, pastor? Não precisa cortar versículo, não. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Porque isto é justo. Ó, essa expressão aqui, isto é justo, eu vou trocar em miúdos para você entender. Ó, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso não é nada mais do que fazer a sua parte. Aí ele continua: honrai o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Como é que a gente honra pai e mãe? O primeiro passo é Só que a obediência, ela fala muito além das coisas grandes que eu recebo como ordem. Obediência está ligada também às coisas pequenas. Honrar o teu pai e a tua mãe aqui, a expressão da palavra honra aqui, eu vou trocar ela, permita-me, por valorize. Valorize o teu pai e a tua mãe, porque isto não é nada mais do que fazer a sua parte. Um jogador de futebol joga fora do Brasil, brasileiro, mas joga fora do Brasil. Ele, criado por mãe solteira, a sua mãe, que morava ainda no Brasil, faleceu, morreu.
Ele veio para o Brasil, pegou a sua mãe, levou a sua mãe para o país onde ele jogava futebol e fez o velório da sua mãe, porque aqui no Brasil ele não conhecia ninguém, não tinha nenhum conhecido. Levou a mãe para lá e no velório começou a chegar os carros, BMW, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, aqueles carros de jogador de futebol. Ele era um dos jogadores mais bem pagos do time. Quando eles começaram a chegar, eles começaram a criticar o amigo, dizendo assim: nossa, esse camarada ganha mais do que eu e eu acho que a mãe dele merecia um velório melhor. O que ele está fazendo para a mãe dele não é justo. Ele tem tanto dinheiro, ele podia ter feito algo majestoso, podia estar aqui, os canais de televisão, podia estar aqui algum cantor famoso para fazer uma sessão solene para a mãe dele, mas ele não fez nada. E alguém perguntou para ele, dizendo: você não tem vergonha? Do quê? De estar fazendo um velório tão simples para sua mãe? Te criou sozinha, te deu de comer o melhor que ela podia, e agora, quando ela morre, você faz isso? Aí ele olhou e disse assim: olha, enquanto minha mãe estava viva, eu dei o melhor que ela podia ter. Eu dei para minha mãe no Brasil a melhor casa, ela tinha motorista particular, ela tinha empregadas na sua casa. Enquanto ela estava viva, eu dei o melhor que eu podia para ela. Agora que ela morreu, não adianta. Vou pegar um pouco pesado, mas é para o seu bem. Não adianta maltratar os seus pais agora e quando morrer ficar querendo chorar em cima do caixão. Primeiro, que ele não vai te ouvir. Segundo, que ele não vai te responder. Terceiro, que o teu choro e o teu lamento por aquilo que você está fazendo agora não vai mudar o que você já fez. Quando você não sabe honrar o teu pai ou a tua mãe, você está desonrando a Deus diretamente. Tem filho que não fala com o pai. Tem filha que falta dar na cara da mãe. Depois tem um casamento destruído, uma história arrebentada, uma vida desgraçada e não sabe por quê. É porque não sabe honrar pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Uma promessa só se cumpre quando você age com os devidos deveres. Honra o teu pai e a tua mãe. Pega um domingo, faz um almoço para tua mãe e para o teu pai. Não é fazer arroz, feijão, ovo, não. Faz um escondidinho de frango lá, sei lá, uma lasanha de carne moída. E me convida. Faz, mas eu não sei fazer. Como não? Fica assistindo o YouTube, aprendendo a fazer um monte de coisa no YouTube. Tem lá os vídeos que ensina a fazer um monte de coisa, mas não consegue olhar para aprender a fazer uma comida para o pai e para a mãe. Porque aquilo que beneficia é bom, aquilo que me traz algum lucro é bom, mas quando falamos de honrar a outra pessoa, nós não nos esforçamos. Escuta! Honrar pai e mãe não é fazer o que você pode, é fazer o seu melhor. Quem está aqui? Quando você faz o seu melhor para honrar pai e mãe, Deus faz o melhor para honrar você. Vire para quem está do seu lado e diga: está honrando seu pai e a sua mãe? Se alguém olhar para você e dizer assim, ó, já morreu. Aí você diz assim, ó, você já honrou? Nós devemos
devemos honrar, dar o devido valor. Amém? Glória a Deus. O primeiro passo para honrarmos a Deus é conseguirmos honrar os nossos pais. Porque Deus é um Deus de histórias, Deus valoriza a família. Por isso que na Bíblia vai dizer, quando ele está falando com o servo, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Está falando de honra, reconhecimento. Amém? Segundo, nós somos capazes de honrar a Deus quando nós honramos os nossos irmãos. Quando você honra esse príncipe, essa princesa de Deus que está do seu lado, você está honrando a Deus. Porque é impossível você dizer que consegue amar a Deus que você nunca viu, se você não consegue amar a pessoa que está do seu lado, que você vê todo dia. Como é que vamos honrar alguém invisível, se não conseguimos honrar aquele que está na nossa vista? Honra é uma questão de reconhecimento. Só que só consegue honrar os seus irmãos quem é dotado de humildade. Para se honrar o próximo, é necessário ter humildade. Por quê? Provérbios 15:33. A humildade vem antes da honra. Alguém que tem capacidade de honrar a outrem, esta pessoa tem dentro de si humildade. O que é dar honra para alguém? É reconhecer que esta pessoa tem um valor, se possível, ainda maior do que o seu. Ter a vida do teu irmão, do teu próximo, como mais valorizada do que a sua, isso é honrar. Quando a gente pega a nossa Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 10, o texto diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros, com um amor fraternal, um amor de irmão, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Tem coragem de pegar na mão desse camarada que está do teu lado aí? Diga para esta pessoa que está do seu lado, com muito carinho e respeito, diga para ela: não importa o que aconteça, eu vou te honrar. Honrar alguém está falando de uma pessoa que valoriza a outra pessoa, ainda que pratiquem a mesma função. Eu estou pregando aqui hoje, mas eu reconheço que aqui nesta igreja tem pessoas que estão muito mais capacitadas do que eu para pregar, mas foi Deus que me escolheu para me honrar aqui esta noite. O ato de reconhecermos alguém como honra, de reconhecermos alguém que é para ser honrado por Deus, atrai honra para a nossa vida. Quem está aqui? Escute, Jesus pregando, ele disse assim: vocês devem tratar as pessoas como vocês gostariam de ser tratados.
Quem aqui quer ser honrado? Baixa a mão. Agora, quem está honrando? Porque quando recebemos, somos bons. Mas quando temos que oferecer, somos maus. Escuta o que eu vou dizer para você. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, 17, foi o que lemos assim, ó. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Escute. Alguém que é honrado não quebra princípios. Alguém que é honrado, ainda que seja prejudicado, não prejudica alguém. É uma questão de honra. Não é porque você tem nariz empinado, porque você é egoísta, não. É porque você tem honra. Escute. A primeira coisa que nós devemos fazer é honrar a segunda coisa que nós devemos fazer é honrar os nossos. E a terceira, os nossos. Tá bom. A gente falou de honrar todo mundo, pastor. Honrar a Deus, honrar os pais, honrar os irmãos, os amigos, todo mundo. A gente vai honrar todo mundo. Mas quando é que a gente vai ser honrado? Há um ditado popular no Brasil que diz assim: fazer o bem. Isso aí tu fala, né? Não, a gente deve fazer o bem sem olhar quem. Independente de quem seja, eu tenho que fazer o bem. Por isso que o texto está dizendo aqui no plural, não é no singular. Ele não está dizendo assim, ó, honrai os domésticos da fé. Honrai os crentes que praticam a mesma fé. Honrai, não, ele fala, honrai a todos. 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 Depois que você honrar a Deus, honrar os pais, honrar o próximo, aí você está preparado para receber honra. Diga comigo, honrar a Deus. Honrar os pais. Honrar o próximo. Agora pergunte para si mesmo, será que eu estou preparado para ser honrado? Eu vou dar aqui uma receita para vocês. Que hora que acaba o culto? A hora que eu quiser? Peguei pesado, né? A hora que eu quiser eu peguei pesado, né? Eu vou até meia-noite falando aqui. Ó! Eu vou dar aqui uma receita para você. Receita só funciona quando se toma o remédio. Se você não toma, a receita é inválida. Tá bom? Então se você tomar a receita, você vai, ó, 2019 vai ser o ano da honra para a sua vida. Como é que eu consigo atrair honra? Eu sou bom em honrar, eu faço para honrar a todos. Eu honro a Deus, eu honro os pais, eu honro os amigos, os próximos. Mas como é que eu atraio honra para a minha vida? 1 Samuel capítulo 17 nos fala da história do rei mais conhecido de Israel. O seu nome é Davi. Olha que coisa doida que Davi vai me ensinar aqui, irmão. Davi foi ungido por Samuel. Samuel diz que ele seria o rei de Israel. A Bíblia diz que Davi, ele ia ao encontro de Saul, tocava a sua harpa, voltava para casa, continuava apacentando as ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que um dia Saul levou Eliabe, Abinadab e Samar para a guerra. E Davi foi incumbido pelo seu pai para levar pães e queijos para aqueles que estavam na guerra. Quem lembra disso? Beleza. Quando Davi foi, está acontecendo ali uma batalha. A batalha é essa: tem um cara de 3 metros de altura aproximadamente. O cara era um matador nato, Golias. Golias está desafiando os guerreiros de Saul.
Ele está dizendo, me dá um homem que seja homem de verdade, para vir aqui e duelar comigo. Se ele me matar, eu serei seu escravo e todo o meu povo também. Mas se eu matar ele, vocês serão nossos escravos. Quando Saul ouve isso, ele faz uma proposta, dizendo assim, se tiver um caba de coragem, eu quero que vá lá e lute com Golias, e eu vou isentar a sua família de imposto. Imagina isso aqui no Brasil, irmão. O que ia surgir de corajoso? Porque não é mole pagar os impostos que a gente paga, pastor. Você compra um carro, paga quase 3. O cara que financia uma casa própria, o cara está com 70 anos e está pagando. É difícil. Imagine, quando Davi ouviu isso, eu vou isentar a família dele de imposto. Nem mais. O cara vai casar com a minha filha. Outra coisa, você não vai morar onde você está. Você vai vir morar no palácio. Olha que coisa extraordinária. A família isenta de imposto. O cara ia casar com uma princesa e ainda ia morar num palácio. Para um pastor de ovelhas lá do campo. Estava bom ou não? Beleza. O detalhe da história é que, quando Davi ouviu isso, o texto diz que Davi de pronto disse, eu vou guerrear contra esse incircunciso filisteu. Bom, a primeira lição que eu tenho com Davi aqui é que Deus não mandou ele enfrentar o gigante. Mandou? Se na sua Bíblia diz, eu vou rasgar a folha dela, porque não mandou. Davi, quando viu a oportunidade que estava tendo, que para muitos era dificuldade, Deus não mandou ele pelejar com o gigante, mas ele disse, se eu lutar com ele, eu vou ser honrado. Porque uns escolhem se esconder, outros escolhem fugir, mas aquele que escolhe lutar, vai ser honrado por Deus. Davi demonstrou aqui uma atitude que nos outros soldados não tinha. Qual? Coragem. Davi teve coragem para encarar o gigante. Davi tinha um propósito. Qual? Samuel já me ungiu. Se eu vencer esse cara, eu estou com o pé dentro do palácio. Isso faz parte do meu propósito. Aí Davi disse, bom, eu tenho a coragem. O propósito está aqui. Só me falta a atitude. Aí Davi disse, eu vou. E você conhece a história. Se não conhece, vai ler a Bíblia. Está lá. Ele foi lá, matou o gigante, cortou a cabeça. Pum, venceu. O que é que Davi me ensina? É que todo mundo tem um gigante a ser vencido. A questão é, você se esconde ou vai à luta? Ou você se apaga, ou você se acende e brilha para a guerra. O que Davi está me ensinando aqui através deste texto é que você e eu temos que abrir os nossos olhos, porque o que para muitos é dificuldade, para mim e para você é oportunidade. Quem está aqui? Davi disse, o cara é grande, a lança dele é pesada, o escudo dele tem que ser carregado, o cara é um fragilista. Mas eu não vou olhar para isso não. Quer saber de uma coisa? Ele é um gigante, mas mesmo sendo gigante, foi Deus que fez ele. Você acha que foi o diabo que criou Golias? Foi não, irmão, foi Deus. Porque nenhum gigante que vem sobre a tua vida foi o diabo que colocou, foi Deus. E o que Deus está querendo fazer através desse gigante na sua vida é fazer você subir de nível um pouco, subir o nível da confiança, subir o nível da coragem, ter mais atitude, porque Deus quer te honrar, mas para Ele te honrar você precisa ter atitude. Amém?
Glória a Deus. Coragem, propósito e atitude. Davi disse, vai ser agora. Se você tem gente que não lê a Bíblia para ficar assistindo novela da Record e acha que a história aconteceu daquele jeito. Eu vi um cara dizendo que Davi, quando o gigante veio, ele baixou, pegou a pedra, rodou e jogou. É o que aconteceu na novela, mas não foi, irmão. Davi desceu no ribeiro, pegou 5 pedras, se preparou, e sabe como que ele venceu o gigante? Sabe como? Davi não inventou uma arma bélica da hora. Davi não chegou inventando uma estratégia, um estralo, nós tivemos uma revelação, não. Davi usou aquilo que ele tinha. Davi usou aquilo que ele era. Está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Para você receber aquela promoção na empresa que você tanto está esperando, você não precisa receber nada mais. Basta você ser o que você é, o que você foi chamado para ser, que essa promoção vai chegar na sua vida. Eu estou pregando para uma igreja que está viva e que gosta da palavra de Deus, e eu estou dizendo para você, Deus vai te usar com as estratégias que Ele já te deu. E você vai ser honrado e vai ser honrada por Deus, com aquilo que a gente tem. Amém? Vamos lá. Amém é bom que assim você concorda. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordam aqui, é concordado no céu, e assim a gente vai nadando de braçada no Espírito. Tá bom? Tá bom. Davi nos ensina essas lições. Mas tem um outro camarada que me ensina umas lições também tremendas sobre honra. Tinha um camarada lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que o nome dele era Jairo. Quem conhece a história de Jairo? Se não conhece, Marcos 5, 21, depois você lê lá. Tá bom? O cara tinha uma filha única. Só tinha uma. O senhor tem quantos? Um só. Imagine o senhor se perdesse seu único filho quando ainda tinha 12 anos. Porque tudo que é único, irmãos, para nós, tem um valor maior. Você valoriza mais. Você preza mais por aquilo. O cara tinha uma filha só e era um judeu ainda por cima. A Bíblia diz que ele era um dos principais de uma sinagoga em Cafarnaum. A filha dele está à beira da morte. Foi o que ele disse, pelo menos. Porque eu achei extraordinário. O tempo de ele buscar Jesus e voltar ao velório já estava acontecendo. Eu acho que, na minha concepção, não é a Bíblia que diz, tá? Eu estou pensando, Moisés aqui. Eu acho que quando ele foi buscar Jesus, ele viu a filha dele fazendo assim, ó. Fui. Porque ele chegou para Jesus, Jesus, a minha filha está com o pé na cova. Vem comigo e vamos para casa. Mas peraí, irmão. Jairo era um cara que tinha um nome na sociedade. Jairo não era o Joãozinho da esquina ou o Pedrinho da curva. Jairo era um chefe de uma sinagoga. Primeiro, Jairo não podia pedir ajuda para outra pessoa que não estivesse no seu escalão. Não podia. Só que Jesus não era principal de uma sinagoga. Jesus é mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Quando Jairo vai buscar Jesus, eu pensamento do Moisés. Jairo dizendo, eu vou lá, e o presidente da outra sinagoga vai estar lá me olhando, mas eu não estou nem aí, porque eu tenho uma prioridade. A minha casa precisa. Quando ele vai, ele se joga aos pés de Jesus. Quando ele se joga aos pés de Jesus, ele ganha o coração de Jesus. Você conhece a história. Jesus disse, não, vamos lá. Quando Jesus está indo, o que acontece? Vem uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que há 12 anos a mulher sangrava. Espera aí.
Jairo está com a filha quase morta. A mulher está quase morrendo. No meio do caminho, quem chegou primeiro foi? Está com medo de mim, irmão? Quem chegou primeiro foi? Jairo. Jairo chegou lá, conquistou Jesus. Enquanto Jesus está indo, a mulher chega depois. Ela chega depois. Ela vem para tocar no vestido de Jesus. Na orla dos vestidos de Jesus. Há um escritor que diz que aquela mulher era muito fácil de identificá-la. Por quê? Porque uma mulher que tinha um fluxo, ela era diferente de um cara que tinha lepra. Porque o cara que tinha lepra, ele não podia entrar na cidade. Mas uma mulher que tinha um fluxo podia. A diferença era que quando ela entrasse na cidade, ela tinha que vestir uma capa preta. Quando ela saísse de casa, ela tinha que pôr uma capa preta sobre os ombros. E todo mundo ia identificar aquela mulher por um período de imundície. Só que ninguém sabia o que era. Talvez ela estava velando o corpo de alguém, porque isso para o judeu era considerado imundícia. Você tinha que ficar, depois se purificar. Ela podia ter vários outros tipos que a Bíblia chama de imundícia. Mas aquela mulher, quando ela vai se aproximar de Jesus, a Bíblia diz que ela rompe a multidão, toca em Jesus e imediatamente o seu fluxo foi estancado. Jairo, no período em que isso está acontecendo, Jesus começa a procurar quem foi que tocou. E a Bíblia diz que a mulher, se você olhar depois vai estar dizendo assim, você ler depois vai estar dizendo assim, ó. E a mulher vendo que não podia ocultar-se. Por quê? Porque ela estava vestida de uma roupa preta que identificava ela. Ela disse, bom, não tem para onde eu fugir, vou ter que me apresentar. Ela se apresenta. Jesus tem lá o diálogo, como ela diz, ó, vai em paz, a tua fé te salvou e seja curado deste teu mal. Aí no meio dessa conversa, os empregados de Jairo vêm. E eles vêm dizendo assim, Jairo, não incomodes o mestre, porque a sua filha morreu. O Brasil tem um ditado que diz assim, ó, a gente consegue dar jeito para tudo, só não dá. Quando Jairo ouve essa palavra, eu imagino na mentalidade de Jairo. Não diz a Bíblia, mas eu imagino Jairo pensando, poxa vida, esses 10 minutinhos que Jesus ficou aqui com essa mulher era o tempo de ele chegar na minha casa. E agora, minha filha morreu. Imagine você o medo que Jairo estava sentindo. Ele só tinha uma e agora estava morta. Aí Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer assim, Jairo, não temas. Quem está aqui? Essa expressão da palavra não temas soa aos nossos ouvidos como engraçado até. O cara tem uma filha única que acabou de morrer e Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, não temas. Levanta a mão para mim, quem é corajoso? Mulher de coragem, homem de coragem. Quem é corajoso? Levanta, se você estiver aqui. Ah, eu estou ainda decidindo se eu tenho coragem. Então fica a mão baixada. Tá bom? Levanta mais alto que eu quero ver você. Tem gente que não tem coragem nem para levantar a mão, pastor. Parece que tem um peso. Ó! Agora levanta a mão para mim. Quem aqui não tem medo de nada? Tem não? Tem outro lá? Vocês são polícia ou não? Meu irmão, pro cara não ter medo de nada,
foi buscar Jesus, e quando ele foi buscar Jesus, a filha dele morreu. Agora Jesus está olhando para Jairo e está dizendo: Jairo, não tenha medo. Como é que você não vai ter medo? Porque no texto original, a palavra não está assim. No texto original, a palavra é: Jairo, encare o seu medo. Entendeu? Ninguém é um super-herói para não ter medo de nada. Não, uma coisa ou outra você tem medo. Duvido te colocar numa jaula com um leão, você não vai correr. Tem medo sim. O problema é que, independente da situação que nos cerca, a palavra de Jesus para mim e para a tua vida é: se você saiu da tua casa, pegou o teu carro, veio para a igreja crendo que ele tem um milagre para a sua vida, ele está dizendo: encare o seu medo, porque ele vai te honrar aqui esta noite. Ele vai. Porque Deus valoriza as nossas atitudes. Honra é uma questão de princípios. Jairo foi honrar Jesus. Ele podia ir lá no Lucas, que era médico, ele podia ir em qualquer outro lugar, mas ele disse: não, quer saber? Eu vou para Jesus. Escute. O que me mostra Jairo? Primeiro, ele tinha confiança em Jesus. A confiança dele o levou até Jesus. Segundo, mesmo sendo o principal de uma sinagoga, ele teve humildade para buscar ajuda. Terceiro, ele teve coragem para enfrentar o medo, para enfrentar a crítica. Se Jairo tivesse pedido opinião, alguém diria para ele: Jairo, não vai. Rapaz, tu é o principal de uma sinagoga, você vai lá, nem todo mundo ama Jesus, alguém vai falar de você, olha, fica esperto. Mas Jairo não pediu opinião de ninguém. Porque tem momento na minha e na sua vida, irmão, que a gente não precisa de opinião. A gente precisa de conselho. E conselho não é opinião. E só consegue te dar conselho alguém que tem uma mente de Cristo. Jairo foi, Jesus veio para a casa de Jairo, aí você conhece. Jesus entra, ele, Pedro, Tiago, João, a menina e Jairo, a mãe da menina e Jairo. Ele entra no quarto, ele diz: menina, a ti te digo, levanta-te. O que é interessante é que estavam fazendo um velório lá. Tinha um monte de gente chorando na casa. Jesus chega no meio de um velório e diz: para de chorar. Porque o que tem muita gente pensando que vai ser luto, Jesus chegou para transformar em alegria. Sai para fora, você que está chorando, lamentando, você que foi pago para vir aqui chorar, que eram as carpideiras, sai para fora. Por quê? Porque aonde havia morte, agora chegou a vida. Amém? Posso terminar? Fica de pé em nome de Jesus. Escute. Eu não vou estar aqui para ouvir. Mas eu tenho a certeza que haverão muitos testemunhos de honra em 2019 para a sua vida. Deus vai honrar a tua casa porque o teu coração está pendido a honrar a Ele. Deus vai honrar os teus negócios porque você está decidido a honrar ao Senhor. Escute o que eu vou dizer para você aqui esta noite. No meio da tua família, eu profetizo que este ano não será assinado o papel de divórcio, mas está tudo acabando, só vira em briga, está passando nos limites. Deus está dizendo: eu vou honrar o matrimônio, não vai acabar esta família, Deus vai honrar. Deus vai honrar.
Eu estou batendo, a porta não se abre, a situação está difícil, tem dias que eu não tenho nem ovo frito para colocar no prato. Deus está dizendo: enfrenta este gigante, porque ele vai te dar mais, muito além daquilo que você pode imaginar, ou daquilo que você pode pensar. Bom, eu posso dizer para você, as circunstâncias da vida talvez te impediram de estudar, cursar uma faculdade, talvez até de terminar o teu ensino médio. E você diz: Deus, eu não consigo emprego porque eu não sou preparado. Eu não tenho como estudar porque eu estou trabalhando de servente na correria e fazendo isso e fazendo aquilo para sustentar minha família. Deus é capaz de te surpreender, te abrindo uma porta que outras pessoas diriam: como isso aconteceu? Alguém aqui já ouviu falar na Companhia Brasileira de Alumínio, CBA? Meu pai tinha 4ª série e era operador de classificação A. Trabalhou 25 anos na CBA. Deus faz ou não faz? O que é preciso é que Jesus está sempre disposto a fazer a parte dele, mas está chegando a hora da gente fazer a nossa parte. Diga: 2019 será o ano de honra. Coloque a mão sobre a tua cabeça: Deus irá me honrar em 2019. E isso daqui, meu irmão, não é uma palavra para mexer com o teu emocional, não, porque o que eu preguei aqui é Bíblia. E eu vim aqui para dizer para você: se teu coração estiver disposto a honrar a Deus, Deus vai honrar a tua casa. Vamos orar? Se você sentir, enquanto eu estiver orando, de sair do seu lugar e orar por alguém, fica à vontade. Aqui a gente está em casa, irmão. Você acha que é a 5ª, 6ª vez que eu prego aqui, eu já me sinto em casa. Quem dirá você que congrega aqui? Então, se você sentiu o desejo de sair, não, eu vou orar pelo fulano porque eu senti. Então você vai. Que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque a Bíblia diz que quando eu profetizo algo sobre a tua vida e você concorda, está selado no céu. Então, se você sentir de Deus de orar por essa pessoa, dizendo: você vai passar no concurso, você vai cursar a sua faculdade, você vai ter um emprego muito bem remunerado, esse ano será o ano que você vai ganhar o dobro daquilo que você ganhava, Deus vai honrar a sua fé. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui. E nós não estamos aqui por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós estamos aqui por aquilo que o Senhor é. Nós viemos aqui honrar ao Senhor, não porque o Senhor precisa ser honrado, mas porque o Senhor merece ser honrado. Deus, eu quero pedir ao Senhor agora neste momento pela vida desta pessoa que está fazendo projetos, planos para 2019. São tantas coisas, tantos planos, tantos projetos, mas eu quero pedir ao Senhor aquilo que for prioridade na vida dele, na vida dela. Honra o teu filho e dá a ele uma bênção extraordinária para este ano. Pai, honra ele na saúde, honra ele no emprego, honra ele nos estudos. Pai, eu peço ao Senhor, a tua igreja está aqui, está disposta a honrar ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos, com tudo o que fazemos. Então eu peço ao Senhor que os céus venham sobre nós com as suas portas e com as suas janelas abertas, e que repouse sobre nós a unção do teu Espírito, a unção que encoraja, a unção que restaura, a unção que levanta,
a unção que edifica, a unção que nos faz a prática da santidade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu ministro sobre a sua igreja. O ano de 2019 é o ano da honra para os seus filhos. Em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, crendo, porque a tua palavra diz que tudo que pedimos em teu nome, crendo, nós receberíamos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Escuta. Entrar no céu para nós vai ser uma honra, não vai? Aquilo que os homens mais lutam para ter aqui na terra, que é o ouro, lá vai ser calçada para nós. Vai pisar em rua de ouro, mano. Que doideira, não? Dubai não chega nem perto. Vai ser honra ou não vai? Só que infelizmente tem muita gente que está perdendo a oportunidade de ser honrado, que trocou a honra que Deus tem para ele pelos momentos de prazeres na vida, que acha que o alcoolismo, as drogas, as mulheres alheias, os homens alheios podem suprir a necessidade do coração humano. Mas eu vim aqui para dizer para alguém, se você estiver aqui, se você estiver nos assistindo, que Deus quer te honrar, te dando livre acesso para entrar no céu quando Ele voltar. Eu vou perguntar, posso, pastor? Eu quero perguntar, se você que está aqui, se você que está nos assistindo aí, nesse culto ao vivo, na rádio, e você precisa ter a confiança de que você vai ser honrado por Deus entrando no céu. Talvez as dificuldades te afastaram para longe dele. Talvez a vida te forçou a se distanciar dos caminhos do Senhor. Talvez a circunstância foi tão adversa na sua história. Talvez você foi traído, machucado, arrebentado. Talvez você foi frustrado pelos próprios irmãos da fé. Jesus está dizendo para você, se alguém não te honrou, eu quero te honrar. Eu quero te colocar no céu. Eu quero perguntar, tem alguém que está distanciado ou distanciada dos caminhos do Senhor, que esteja presente aqui neste culto esta noite, e Jesus quer te colocar para o lado de dentro do céu? Tem alguém? Dê um sinalzinho com a sua mão se você estiver distanciado, distanciada. Nós só queremos orar por você. Tem? Não tem? Ninguém? Eu vou devolver o microfone para o pastor. Amém? Se tiver, que Deus te dê outra oportunidade. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Diego. Ô glória! Amém? Pastor, eu vou pregar outra mensagem, tá? Senta. Brincadeira. Ei, ó, deixa eu dizer pra você, eu tenho ali algumas trufas. Qual que é o sabor mesmo, Thiago? Você não sabe? Kinder Ovo, irmão. Você vai descobrir o que tem depois que abrir.
Eu acho que é de brigadeiro e de leite ninho. Tomara que seja. A trufa é baratinha, irmão. E eu não quero voltar com nenhuma para casa. Senão minha mulher vai orar por mim. Você vai lá, compra lá umas 15, umas 20 trufas. Dá para o pastor Diego, dá para a esposa. Tem nada. Tem mesmo? Não tem. Não tem. Não tem. Oh, glória. Que Deus te abençoe a sua saúde. Amém? Pega aquela trufa, irmão. Dá pro pastor Diego. Pastor, eu vou... Vamos comer juntos essa trufa aqui. Mas não é para dividir não, comprar uma opção para ele. Tá bom? Abençoe para que você seja abençoado. Cadê os solteirinhos? Levanta a mão assim, as solteirinhas e os solteirinhos. Tem ninguém, é? Ó o vaso aqui, ó. Tem mais? Olha lá, pastor, agora apareceu. Ó, a vaza aqui, ó. Ó, você aí, varão. Tá de olho na vaza. Compra uma trufa. Leva pra vaza. Entrega na mão da vaza lá. E já pede o WhatsApp dela. Tá bom? Entrega a trufa pra vaza, irmão. Se ela não gostar, ela vaza. Mas pelo menos você tentou, velho. Tá bom? Pastor, já sou casado. Dá nada não. 2019 é o ano da renovação de votos. Leva lá a trufa lá, fala, meu 2019 vai ser doce, amor. Deus vai abençoar. Meus irmãos, nos ajude. Porque eu tenho a certeza de que Deus vai lançar frutos sobre a sua vida. Tá bom? Mas deixa eu falar mais uma coisa aqui, porque tem uns caras que é engraçadinho. Os caras compram 10 e saem distribuindo. Já viu falar no metralhadora? Aonde acertar o tiro, ele ganhou. Não vai fazer isso não, meu. Você compra 10, mas você vai dar uma só para vaza. E para uma vaza só, irmão. Vai sair distribuindo aí, isso não vai dar certo não. Tá bom? Tem que falar isso porque eu tive uma experiência muito desgostosa esses dias. Não, o camarada chegou lá e comprou um monte de trufa. E daí eu tava saindo do culto e falou, comprei um monte, distribuí para um monte. Eu falei, não rapaz, não é assim não, você tem que escolher uma só e... Isso, o resto você come, dá de presente. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.